pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre a colonização aqui no Brasil. Vai lá, Felipe. Então tá, pessoal. Então no ano de 1500, como a gente já falou no primeiro vídeo, a coroa portuguesa então se lança num projeto de alcançar as terras que pertenciam agora a eles, né, até a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então Pedro Álvares Cabral acaba descobrindo o Brasil na região, chegou na região que hoje compreende a cidade de Salvador. Tá? O motivo dessa expansão foi a mesma que alencada pela própria Espanha, tá? Então eles tinham interesse de aumentar sua riqueza, eles tinham interesse de conseguir mais materiais preciosos, ouro, prata e também outras especiarias. Então vale ressaltar que naquela época Portugal já tinha aquela rota comercial para as Índias. Então ele já tinha dominado a África, já tinha aumentado Calicut, que era na Índia, Macau, que também já era na parte da China, e posteriormente conseguiu descobrir o Brasil. Então o Brasil teve um período pré-colonial de 1500 a 1534, em que Portugal simplesmente deixou de lado o Brasil, porque ele não viu até então um potencial econômico daquela região. Tá? Então, posteriormente, no ano de 1534 foi criadas as capitanias hereditárias. Isso, onde eles loteiam o Brasil, né? Em 15 espaços, 15 territórios, chefiam ali, dão os donatários, ó, você vai comandar essa parte aí. Só que qual o problema que teve, né? É que algumas não saíram do papel. Teve alguns camaradas lá de Portugal que receberam, gente importante, nobres, receberam, mas não vieram aqui, não tiveram interesse nenhum. E ela era hereditária, passava de pai para filho, só que tinham deveres e tinham obrigações. Explica aí, Felipe, como é que eram os deveres? Então, qual era o dever? O dever principal de uma capitania, porque ela foi lotear o território antes do tratado dividir, então a parte de Portugal praticamente ficou toda com o litoral, enquanto a Espanha acabou ficando praticamente com mais da metade do Brasil, na parte de adentro, né? Então o dever era principalmente cuidar do litoral contra corsários. E quais eram os corsários mais frequentes? Que vinham na costa do Brasil, saqueavam o pau-brasil, que era um material que eles mais visavam, era a França e a Holanda. Tá? E eram duas potências que queriam ter direito, né? Inclusive um dos franceses, dos reis lá no Tratado de Tordesilhas, né? Ele questionou: eu quero ver o testamento de Adão que diz que o mundo é só dessas duas nações aí. Então já demonstrava que lá na frente ele queria ter interesse também nessas conquistas. Com certeza, tanto que depois a França ainda acaba dominando o Haiti um pouco antes da independência e também, posteriormente, eles acabam perdendo esse território. A França também dominou muito o Haiti com a exploração de açúcar, então ele também, querendo ou não, usou essa mão de obra escrava para enriquecer também. Ele conseguiu essa exploração mesmo dominando o território de uma outra nação. Então o dever também era, além de cuidar do território, era de produzir, seja cana-de-açúcar, seja algum outro riqueza, alguma outra benfeitoria que ele pudesse fazer nessa capitania. Então o direito dele também, ele tinha o direito de lucrar. Então além de poder escravizar qualquer índio que ele tinha, ou trazer escravos também, que era o direito dele, né? Ele podia liberar sesmarias também, né? Isso, ele podia lotear, ele loteava para alguns dos seus outros... Para facilitar, né? Sim, para outros colonos, que alguns traziam famílias de Portugal também, né? A sociedade era dividida nas capitanias hereditárias, eram os fidalgos, que eram os próprios proprietários das capitanias. Portugueses importantes, né? Portugueses, né? De nascença, né? E os plebeus, que eram a base da sociedade de Portugal, que eram pessoas comuns, né? Camponeses, artesãos, pessoal que manipulava tecidos, então, e tudo mais. Aí abaixo dos plebeus, quando desceram de Portugal até o Brasil, eles encontraram que abaixo dessa camada dos plebeus ainda existiam os índios e depois os negros, né? Então, que eram escravizados, no caso. Exato. Então as capitanias não deram certo, principalmente porque, Dani? Porque elas não eram unidas, tipo, se uma tinha problema, a outra não tinha questão de ajudar, elas não eram unificadas. E esse foi um dos problemas, né? Sim. O outro problema era o constante ataque, principalmente dos holandeses e dos franceses,
que eram chamados de corsários, né? Eram Então piratas, eles, né? eles atacavam demais e como não era unificado o Brasil, isso não deu muito certo. Só teve 3 capitanias que deu certo, que é Salvador, Pernambuco e São Vicente, Isso, né? então... E aí qual foi o plano que eles fizeram? Nós precisamos arrumar isso aqui, né? Tá demais, ataque, o Brasil tá uma bagunça, o Brasil não é nada praticamente. Então, no ano de 1549, eles formam um reinado geral. Aí vem alguém de Portugal e se torna um mentor de todo o Brasil, um governador de todas essas capitanias. Isso. E esse governador ele vai começar a organizar. Aí ele coloca os chefes mor ali. Qual é os chefes? Isso, então assim, o governo geral se instituiu novamente que nem o poder centralizado numa figura do rei. Como o rei ficava em Portugal, eles instituíram um governador geral, que eram onde foi dissolvido as capitanias e unificou o território numa única, vamos dizer assim, numa única capitania, né, no caso. Então foi centralizado o poder administrativo. Então o governador mor, que seria o governador de todo o Brasil, o segundo seria o ouvidor mor, que seria a parte da justiça, o terceiro seria na linha sucessória, seria um provedor mor, que cuidaria de toda a fiscalização. Como bem o Dani já falou, os corsários vinham, saqueavam o pau-brasil, outras riquezas e simplesmente não tinha o controle do que entrava e saía, né? não tinham esse controle das riquezas que saíam. O capitão mor, que era a questão da defesa territorial, que na época das capitanias ainda já existiam tipo um exército de mercenários que cuidavam, mas não tinham conta de... não era nível de todo o Brasil também. Não tinham condições de cuidar de toda a faixa territorial que até existia no Brasil, que era muito extensa. Então, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né? Ele trouxe a fundação dos jesuítas, A Ordem da Companhia de Jesus. Então, e foi estabelecida algumas escolas ao longo do território brasileiro. A primeira, então, escola foi em Salvador, o primeiro colégio jesuíta. E em volta começa a acontecer a cidade, começa a crescer em volta dessa escola. Aí surge a cidade de Salvador. Então o segundo governador geral foi Duarte de Souza, né? Duarte da Costa, desculpa, que ficou na cidade de São Paulo, né? E ali se surge a vila de Piratininga, Isso. Né? Que é a vila de São Vicente, Né? E o segundo colégio jesuíta também, e depois o terceiro, que é Mendiçá, que ele acabou até se estabelecendo agora na atual cidade do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, esse Mendiçá tem alguns problemas justamente em 1565 com os franceses, porque eles tomam a Baía de Guanabara e depois eles têm que ser expulsos dali. Então aí a gente vê que o Brasil sempre teve nesses ataques aí de outras nações querendo. Então Portugal teve um trabalho árduo aí para conseguir consolidar, né, o Brasil como colônia, né? Isso, aí entra já naquela época em que aí, os jesuítas já não toleravam tão facilmente a escravidão de indígena. Até na região sul hoje ainda há relíquias e tudo mais, estruturas dos colégios jesuítas que foram fundados aqui, né? As missões, né? Os índios passaram a ser irmão agora, então não podia ser escravizado. E aí começa a aflorar a escravidão da África, no caso, mão de obra os navios negreiros e tal. Isso aí. Então a principal atividade econômica, como já foi esclarecido, era o açúcar, né? Então Portugal via como o açúcar uma fonte de renda extra, né? E um produto diferente na Europa, né? Isso, que era muito bem valorizado, né? Exatamente. E posteriormente, claro, eles acabaram descobrindo o pau-brasil, uma madeira de tinta avermelhada que também ganhou muito apreço na Europa na venda. E servia também muito para marcenaria. Então Portugal tinha isso à vontade no Brasil. Foi isso que fez com que Portugal produzisse e muito. Isso. Então, assim, no ano de 1808, a família real acaba fugindo de Portugal. Não somente a família real, como toda a coroa, toda a parte burocrática, e eles acabam chegando no Brasil. Por causa de Napoleão, isso, né? Napoleão, ele ameaçou a Portugal, que Portugal fornecia num tal do bloqueio da Napoleão à Inglaterra. Então Portugal não parou de fornecer insumos, né, e mantimentos à Inglaterra. Então Napoleão ameaçou Portugal de invasão e Portugal aceitou
uma ajuda da Inglaterra de escolta, né? De uma escolta para eles poderem fugir e posteriormente apoio militar de barco, de navegações e embarcações, né, à família real. Eles chegam no Brasil em 1808. O Brasil passa por um processo de transformação incrível e em 1822 o Dom Pedro I, né, assume como o primeiro imperador do Brasil. O Brasil passa de ser colônia e se torna independente de Portugal, se torna um império por aproximadamente 60 anos, 60 e alguns anos. Em 1889, o resultado de tudo isso, o Brasil vira uma república, né? E assim nós permanecemos até os dias de hoje. Nós queremos falar para vocês sobre algumas datas importantes. Bom, pessoal, então, para finalizar, qual foi o resultado de tudo isso, né? Alguns generais de origem crioula, que eram daqui, resolveram, bom, acho que está na hora da gente ser independente, acho que está na hora da gente ter a nossa autonomia. E um dos três principais generais mais conhecidos é o Simão Bolívar. Mas nós temos o José San Martín, que deu a independência à Argentina, o Chile e o Peru. O segundo, Antônio José Sucre, que teve junto com esses três grandes libertadores da América. E o Simão Bolívar, que deu a independência à Venezuela, Nova Granada e a Quito. Também teve José Gervásio em Artigas, no Uruguai, e José Joaquim de Olmedo, no Equador, e no Brasil, Dom Pedro II, considerado como o libertador de Portugal, no caso. O Felipe vai falar sobre algumas datas aqui, de quando cada uma dessas partes que foram desmembradas da América Latina receberam a sua independência. Bom, então a gente começa então pelo México, que conseguiu a sua independência no ano de 1810, a Nicarágua no ano de 1821, o Paraguai em 1811, a Argentina em 1810, pode ver que as datas são muito próximas, que eles foram descendo e forçando a independência de cada um dos seus países, né? O Uruguai em 1825, a Bolívia em 1809, o Peru em 1821, então, e o Brasil em 1822 e a Colômbia em 1810 também. Então, tudo próximo, né? Tudo as datas mais compactas, né? Século. Quando estourou a Revolução, parece que foi um atrás do outro, né? Então, a principal diferença entre essa independência em relação ao Brasil, porque tu pode ver que todo o território espanhol acabou se dividindo em múltiplas repúblicas, né? E enquanto o Brasil se tornou... O Brasil não perdeu o território, né? O Brasil foi uma exceção a todos que não perdeu o território, não se dividiu em outras repúblicas. Até depois, posteriormente, anos mais tarde, conseguiu ainda o território do Acre, que é hoje, foi incorporado ao território. Então eles explicam isso muito com a fuga da coroa portuguesa ao Brasil. Fortaleceu bastante. Fortaleceu esse elo de que Brasil era pertencente a Portugal, e com essa proximidade a coroa portuguesa não deixou essa fragmentação que teve. Enquanto no território espanhol, a coroa espanhola não visitou esses territórios, eram todos comandados por vice-reis. E os vice-reis que acabaram também insistindo nessa independência. Então multiplicou o território que era unificado em 4, no caso, no início, acabou se multiplicando em outras múltiplas repúblicas. Se fragmentou, né? O interessante é que nesse território onde a Espanha dominou, hoje se fala o espanhol, né? E no Brasil nós falamos o português. Sim. Foi uma das heranças que nós tivemos deles. E o resultado é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, Felipe. É isso aí, eu agradeço a atenção de todos. Curte lá, comenta. E nos vemos no próximo aula. Isso aí, valeu. Valeu.